Boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui nesse ambiente de muita paz do Monte Alverne. Que essa paz possa envolver a todos nós nesta noite, envolver os nossos lares, todos os nossos familiares. Quando nós nos deslocamos de nossos lares até uma casa espírita, muitas vezes trazemos nossos corações apertados, nossas aflições, nossas angústias, os problemas da nossa vida. E chegamos aqui buscando o alento que a casa espírita é capaz de nos proporcionar. Logicamente que a capacidade de consolar o ser humano das atribulações da vida não é exclusividade dos centros espíritas. Outros templos religiosos também exercem muito bem essa função, porque afinal a luz se manifesta em cada canto desse planeta onde exista sofrimento. E os espíritos superiores, eles se aproveitam dos templos religiosos para levar o consolo até as pessoas. Então, quando nós chegamos na casa espírita e tomamos um passe, quando assistimos a uma palestra, ou quando participamos de uma reunião de estudo, de uma reunião mediúnica ou de uma reunião de tratamento, sentimos que somos envolvidos em vibrações de muita paz. Ao final dos trabalhos temos a sensação de que foi retirado de nossos ombros aquele peso que carregávamos quando chegamos e voltamos para os nossos lares mais leves e em paz. Mas essa sensação de paz interior, ela vai se esvaindo lentamente quando retornamos à realidade da nossa vida. Quando voltamos a conviver com os nossos problemas do dia a dia. E também quando nos deparamos com a violência do mundo que está à nossa volta. Quando ligamos a TV e descobrimos que existe um maníaco solto no DF, como o que aconteceu há 3 meses atrás, aí nesse momento acaba a nossa paz. Principalmente se morávamos numa chácara ou numa fazenda. Quando Lázaro foi abatido pela polícia com 38 tiros, eu vi na TV as pessoas comemorando e até soltando fogos. E aí nesse momento eu pensei, agora essas pessoas devem estar se sentindo em paz. Talvez sim, pelo menos até que surja um outro maníaco. O objetivo de nossa palestra de hoje é trazer algumas reflexões que nos apontem caminhos para a construção de uma paz mais duradoura dentro de nós, que não dependa de fatores externos, como a paz construída por Paulo de Tarso, quando passou de perseguidor implacável dos cristãos ao maior difundidor da Boa Nova do Cristo. Quando mesmo atrás das grades das prisões do mundo, sentia-se livre. E quando diante do soldado romano que viera executá-lo, ao perceber que a mão do soldado tremia ao levantar a espada, por estar diante de um espírito de alta envergadura, Paulo disse serenamente: cumpra com a sua missão para a qual você foi designado, porque eu já cumpri a minha. E Paulo de Tarso assim desencarnou, em paz com a sua consciência, sendo recebido no plano espiritual pelo próprio Cristo. Agora vamos viajar um pouco. No dia 30 de outubro de 1938, a rádio americana CBS interrompeu sua programação para anunciar uma invasão dos marcianos
ao planeta Terra, o que causou pânico em várias cidades norte-americanas. Essa transmissão se tratava, na verdade, de uma adaptação de um trecho do livro de ficção científica A Guerra dos Mundos e foi produzida pelo ator americano Orson Welles. Só que ninguém sabia que não era de verdade. E no dia seguinte, a manchete do jornal Daily News foi a seguinte: guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Algumas pessoas chegaram, inclusive, a se suicidar. No universo das histórias juvenis, vamos encontrar uma que é muito interessante, que conta a história de um garoto que vivenciou essa experiência da rádio CBS. E ele passa a ficar fascinado por esse tema dos marcianos quererem invadir a Terra. E ele começa a assistir vários filmes que tratam do assunto. No último filme que ele assistiu, os marcianos realizavam uma grande invasão para destruir o planeta Terra, mas foram impedidos por um dos muitos heróis produzidos por Hollywood. No final do filme, os marcianos se comunicavam pelo rádio entre eles e planejavam um contra-ataque, mas antes aumentariam seu poder bélico. Ou seja, o filme teria continuação. O avô desse garoto era um cientista que havia construído uma máquina capaz de viajar para qualquer lugar em questão de segundos, apenas com o comando do pensamento. O garoto então decide fazer uma viagem na máquina do avô, na calada da noite, até o planeta Marte, para tentar descobrir que armas os marcianos estão construindo para destruir a Terra. E ele vai armado, com uma arma falsa, aquelas que atiram balas de plástico, tipo aquelas armas de airsoft. A máquina pousa numa região desértica de Marte. E o garoto caminha até o alto de um monte. Chegando lá, ele vê com espanto que do outro lado existe uma cidade belíssima. E ele começa a caminhar então em direção à cidade, por entre árvores de folhas avermelhadas. De repente, ele avista uma construção enorme, com uma torre altíssima. E fixando os olhos nessa construção, ele vê um raio saindo do alto da torre e se projetando em direção à terra. Nesse momento ele pensa: essa deve ser a arma dos marcianos. Talvez seja um raio laser para destruir a terra. Nesse momento ele ouve um barulho de um graveto se quebrando atrás de si. Ele se vira rapidamente e se depara com um marciano. Imediatamente ele aponta a arma falsa para o marciano. E o marciano responde, oferecendo para ele uma flor. Sem entender nada, o garoto baixa a arma, pois o marciano transmitia muita paz. Ele não era verde, nem tinha antenas, como nos filmes que ele havia assistido. Era um ser diferente, mas muito bonito. Então o garoto pergunta, desconfiado: por que você me ofereceu essa flor? Porque aqui não existe violência, vivemos em paz. Mas vocês não estão querendo destruir a terra? Como eu já disse, nós vivemos em paz. Aqui não existe guerra, não existe violência e nem sofrimento. Nosso objetivo maior é nos aproximarmos de Deus. Mas eu vi um raio saindo do alto daquela construção e se projetando em direção à terra.
meu amigo, aquela construção, na verdade, é um templo. E o raio que você viu saindo do alto daquele templo é o raio mais poderoso do universo. Mais forte do que todas as armas da terra reunidas, capaz de vencer qualquer batalha, por maior que seja. Aquele raio que você viu é o raio do amor. De tempos em tempos, nos reunimos nesse templo para orar pelos habitantes da terra, para que eles consigam construir a paz. Constrangido e confuso com o que o marciano revelava, o garoto disse: eu não estou entendendo. Eu já vi vários filmes em que os marcianos queriam destruir a Terra. Mas foram os homens da Terra que fizeram esses filmes, não é mesmo? Cada um cria de acordo com o que tem dentro de si. Quem acredita na violência como meio de corrigir os outros, cria filmes de guerra. Os filmes aqui em Marte só falam de paz. E o marciano concluiu: se vocês quiserem viver em paz na Terra, devem começar primeiramente a construí-la dentro de si mesmos. Esse é um trecho de uma singela história que eu tive a oportunidade de escrever há uns 25 anos atrás e que é baseada no capítulo Marte do livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Em todos os filmes que assistimos desse gênero, os alienígenas sempre estão querendo dominar ou destruir a Terra. Pelo menos todos os filmes que eu assisto são assim. Como os marcianos, do livro A Guerra dos Mundos. Mas os espíritos superiores nos falam que a Terra é um dos planetas mais atrasados moralmente e que Marte é muito mais avançado moralmente do que a Terra. Ou seja, quem tem um espírito bélico não são os marcianos, são os habitantes da Terra. Então essa visão de que os marcianos são bélicos, querendo destruir a Terra, nada mais é do que uma projeção nos marcianos do espírito bélico que ainda existe dentro de nós. No livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles afirma que a repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. E ela completa: há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Ou seja, aquele conteúdo que ainda resistimos em enxergar, aceitar e transformar em nós, vamos enxergar e combater nos outros, fugindo assim da nossa própria responsabilidade. E esse combate estará presente nas mais diversas emoções negativas que viermos a expressar no convívio com as pessoas que estão à nossa volta. Dessa forma, o outro sempre será o responsável pelo que acontece conosco. Se damos uma topada numa pedra no meio da rua, a culpa é da prefeitura. Se estamos frustrados no nosso relacionamento, a culpa é sempre do parceiro ou da parceira. Se esbarramos com alguém na rua, logicamente a culpa é do outro, que não olha por onde anda. Chega no absurdo de certa vez um rapaz esbarrar num homem e dizer: você não olha por onde anda? Por acaso você é cego? E o homem humildemente respondeu: sim, eu sou cego. E quando nós achamos culpados para o que nos acontece, responsabilizamos Deus.
Então, aquele que luta contra o outro está fugindo de si próprio, de sua luta interior. Quando vencemos a nós mesmos, cessam as nossas lutas contra o nosso próximo. É por isso que nossa sociedade se engana quando acredita que a paz no mundo será conquistada com o extermínio dos maus. Como que aconteceu no dia 2 de maio de 2011, quando as tropas americanas capturaram e mataram Osama Bin Laden no Paquistão, uma operação chamada Lança de Netuno. Ele que havia sido responsável pelo maior atentado terrorista da história, o atentado do 11 de setembro. Quando se tenta conquistar a paz dessa forma, morre o terrorista e nascem outros dois. Porque a violência sempre vai gerar mais violência. O que poderia ser representado de forma metafórica pela figura mitológica da Hidra de Lerna. Segundo a mitologia grega, a Hidra era um ser monstruoso que tinha corpo de dragão e 9 cabeças de serpente, sendo que uma delas era revestida de ouro. Ela tinha capacidade de se regenerar, e quando uma cabeça era cortada, nasciam outras 2 no lugar. E a Hidra era tão venenosa que ela podia matar um homem apenas com o seu hálito, e depois ela o devorava. E a Hidra foi confrontada por Hércules. Hércules era um semideus, porque ele era filho do deus Zeus com a mortal Alquimena. Mas ele foi fruto da infidelidade de Zeus, e Hércules foi odiado desde o nascimento pela esposa de Zeus, a deusa Hera. A ira de Hera levou Hércules à loucura, o que o levou a matar a esposa e os próprios filhos, acreditando que eles eram inimigos. Então Hércules foi condenado pelo rei Micenas a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. E em seu segundo trabalho, ele tinha que derrotar justamente a Hidra, que foi uma criação de Hera para matar Hércules. No confronto, Hércules partiu para cima da Hidra e começou a cortar suas cabeças, mas cada vez que ele cortava uma cabeça, nasciam outras 2 no lugar, até que a Hidra ficou com dezenas de cabeças de serpente. Então Hércules decidiu mudar de tática. Para que as cabeças não se multiplicassem, ele pediu ao seu sobrinho Lolau que, após cortada uma cabeça, ele usasse um tição no local, que é um carvão incandescente, para queimar e cicatrizar a ferida. Dessa forma, Hércules foi cortando todas as cabeças da Hidra, até que finalmente ele conseguiu derrotá-la. Essa história mitológica nos faz refletir que, ao exterminar os maus, nossa sociedade está apenas tratando os sintomas e não as causas do problema, como Hércules tratou. Para conquistarmos a paz, precisaremos fazer um movimento que vá até as causas do problema. Um movimento oposto ao da violência. Um movimento ensinado e vivenciado pelos grandes espíritos que passaram pela Terra, como Cristo, o maior de todos, como Francisco de Assis e, mais recentemente, como Gandhi. É impossível falar de paz e não falar de Gandhi. Gandhi, o Mahatma, que significa grande alma, pregava justamente a não violência para conquistar a paz, para conquistar os direitos humanos. Ele se rebelava contra as injustiças sociais, contra as leis injustas e racistas do Império Britânico, com a não violência,
com uma filosofia chamada Satyagraha, que significa resistência não violenta. Ele usava esse princípio da não agressão nos protestos que realizava, o que convencia aquele que cometia a injustiça de que suas ações eram nocivas, levando essa pessoa ao arrependimento. Como no caso da queima dos bilhetes, ocorrido na África do Sul, que na época era colônia britânica. Bilhetes que os hindus e muçulmanos eram obrigados a portar para diferenciá-los dos ingleses. Gandhi se dirigiu à imprensa e conclamou os hindus e muçulmanos a realizar a queima desses bilhetes em praça pública. No protesto, havia mais policiais do que manifestantes. Gandhi, então, queimou o primeiro bilhete. E no momento que ele ia queimar o próximo, um policial se aproximou e bateu com um cacetete no seu braço, derrubando o bilhete. Ele insistiu e pegou novamente o bilhete, mas continuou apanhando, até que ele caiu no chão muito ferido. Estirado no chão, Gandhi olhou para o policial com um olhar de profunda compaixão e pegou novamente o bilhete, para espanto do policial. Com muita dificuldade, ele depositou o bilhete no fogo e o policial não teve mais qualquer poder de reação. Essa forma de protestar de Gandhi teve uma repercussão enorme na imprensa, o que contagiou toda a população, que passou a idolatrá-lo. E quando a população reagia com violência, Gandhi fazia greve de fome. E como ele era idolatrado, as pessoas paravam com a violência. Usando a resistência não violenta, Gandhi desafiou o Império Britânico e conquistou a independência da Índia. Mas após a independência, começaram a ocorrer uma série de conflitos internos entre hindus e muçulmanos. Gandhi, então, fez nova greve de fome, dessa vez mais severa, até que cada homem depositasse as armas ao lado do seu leito. Um desses homens, um hindu, se aproximou de Gandhi com os olhos esbugalhados e disse: "Eu estou vivendo um inferno dentro de mim." "Por quê?" perguntou Gandhi. "Porque eu matei uma criança muçulmana, esmagando sua cabeça contra a parede." "Por que você fez isso?" "Porque os muçulmanos mataram meu filho. O que fazer agora para sair desse inferno?" E Gandhi respondeu: "Vou dizer o que você deve fazer para sair desse inferno. Vá até as ruas e encontre uma criança cujos pais tenham sido mortos nos conflitos e crie essa criança como se fosse seu próprio filho. Mas tem uma condição. Essa criança precisa ser muçulmana e deve ser educada como tal." Gandhi mostrava o caminho para a construção da paz interior. Como ter paz quando nossas consciências ainda carregam as culpas dos equívocos cometidos no passado. A verdadeira paz só será conquistada quando nossas consciências se redimirem desses equívocos. Ou seja, quando conseguirmos reconstruir hoje o que destruímos ontem. Como Gandhi mostrou para o hindu e como a doutrina espírita também nos ensina. E a providência divina vai nos dar
ao longo da nossa existência aqui na Terra, exatamente aquilo que necessitamos para essa reconstrução, para o equilíbrio de nossas consciências e, consequentemente, para a conquista da paz. É por isso que Gandhi dizia que não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Ou seja, a paz não é um lugar ou um destino a ser alcançado. Não está fora de nós. Não está condicionada à conquista de algo exterior. A paz é aquilo que fazemos da nossa caminhada com aquilo que a vida nos oferece. Certa vez uma mulher participou de uma peregrinação a um templo, porque ela acreditava que ao chegar nesse templo, ela encontraria um pouco de paz. Mas a caminhada foi longa e durante o percurso ela foi ficando incomodada, impaciente, irritada. Quando finalmente ela chegou no templo, um homem que também havia participado da caminhada se aproximou dela e perguntou: "O que você veio fazer aqui?" "Eu vim buscar um pouco de paz neste templo." "Mas você viu os riachos de águas cristalinas que surgiram no nosso trajeto, cortando os vales verdejantes, repletos de árvores frutíferas?" Não vi." "Você observou as flores multicoloridas à beira da estrada, que ofereciam néctar para as incontáveis borboletas que esvoaçavam ao redor?" Não observei." "Você não reparou as cascatas espalhadas pelo interior da mata, que banhadas pela luz do sol, explodiam cristais de orvalho nas pedras?" Não reparei nada disso." "Então sinto muito, mas você não vai encontrar a paz neste templo." Muitas pessoas acreditam que terão paz quando conquistarem algo exterior, ou quando alcançarem um lugar ou um destino, como no caso dessa mulher, que acreditava que teria paz quando chegasse no templo, mas não percebia as oportunidades que a caminhada estava lhe oferecendo. Ou seja, as oportunidades que a vida estava lhe oferecendo na sua jornada para ajudá-la a conquistar essa paz. Alguns acreditam que terão paz quando mudar o governo, ou quando não houver mais Covid no mundo, quando arranjarem um emprego, ou então quando se aposentarem. Terão paz quando se casarem, e depois que se casam, acreditam que terão paz quando se divorciarem. Terão paz quando tiverem filhos, mas depois que chegam os filhos, acreditam que terão paz quando puderem viajar sem os filhos. Terão paz, enfim, quando não houver mais maníacos soltos na cidade, ou quando não houver mais violência no mundo, mesmo que essa violência ainda esteja presente dentro de si. E depois que conquistam aquilo que almejavam, continuam sem paz, porque estão procurando a paz de forma equivocada. A paz é uma conquista interna, e a vida vai nos ajudar a conquistar essa paz, exatamente com o que ela está nos oferecendo hoje. E muitas vezes na forma dos nossos problemas do dia a dia. Quando fazemos uma oração a Deus e pedimos paz,
Ele não vai nos dar essa paz gratuitamente. Ele vai nos dar situações que vão nos ajudar a desenvolver essa paz dentro de nós. Aí a vida coloca no nosso caminho aquela pessoa difícil com a qual temos dificuldade de conviver, que pensa diferente de nós, que nos incomoda. E achamos que teremos paz quando nos afastarmos dessa pessoa, ou quando ela sair da nossa vida. E é justamente o contrário. Teremos paz quando aprendermos a conviver com essa pessoa. Quando aprendermos que devemos olhar para nós mesmos, ao invés de responsabilizar o outro pela nossa infelicidade, porque o outro é o espelho que a vida colocou no nosso caminho. Essas situações que a vida coloca no nosso caminho, muitas vezes são situações difíceis que nos incomodam profundamente, porque trazem à tona aqueles conteúdos internos, aqueles conflitos que nosso inconsciente está insistindo em não enxergar e projetando nos outros, porque olhar para esses conteúdos gera dor. Com esse entendimento, nós vamos compreender melhor as palavras do Cristo, quando ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada. Passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que trata da estranha moral do Cristo. Estranha, porque o Cristo, que foi a encarnação do amor na terra, não teria vindo trazer a paz, mas a espada. Mas segundo o Evangelho, essa espada representa os combates que surgiriam entre os homens após a vinda do Cristo. Por ele ter trazido a verdade. E toda a verdade sempre encontra oposição, porque ela vai mexer com as estruturas do que foi construído em bases falsas. Por exemplo, quando Cristo nos mostra que aquele escravo que é humilhado poderá estar acima do Senhor dele no reino dos céus, logicamente essa ideia vai incomodar muitas pessoas e será combatida. Da mesma forma, nos dias atuais, quando uma doutrina afirma que basta ter fé em alguma crença para ser salvo, e vem uma ideia nova como a da doutrina espírita, que comprova que a salvação, entre aspas, é resultado de uma transformação interior e não de uma crença. Essa ideia também será combatida, porque é muito mais fácil e cômodo acreditar que Jesus é o Salvador para ser salvo, do que ter que olhar para si mesmo e fazer essa transformação. Nós já falamos que aquele que luta contra o outro está fugindo de si próprio, de sua luta interior. E aquele que combate uma verdade está combatendo algo que ele não quer enxergar dentro de si mesmo e que essa verdade vem revelar. No livro Histórias que os Espíritos Contaram, Hermínio Miranda narra o caso de um homem que viveu na época do Cristo. Sua esposa, ao ouvir as pregações de Jesus, ficou fascinada e se converteu ao cristianismo. O marido, não aceitando o cristianismo, mata a esposa. Reprimindo inconscientemente o terrível conflito que ele gerou em si mesmo, ele projeta esse conflito no Cristo, ou seja, ele responsabiliza o Cristo pelo que aconteceu com a esposa, fugindo assim da sua própria responsabilidade. E ele passa a combater o Cristo na atual encarnação e nos próximos 2000 anos em suas encarnações futuras. Dessa forma,
Numa encarnação, ele vinha como católico e perseguia os protestantes. Em outra encarnação, ele vinha como protestante e combatia os católicos. Hoje, na atualidade, ele estava combatendo a doutrina espírita. Todas essas foram formas inconscientes de combater o Cristo, para não ter que olhar para o que ele mesmo fez. Essa é a espada a qual Cristo se referia. Os conflitos internos que viriam à tona com a verdade que ele estava trazendo. Conflitos que o ser humano ainda não conseguiria enxergar em si mesmo. E que por isso iria enxergar e combater nos outros. Então, quando pararmos de responsabilizar os outros pelo que acontece conosco e fizermos um esforço para enxergar e transformar esses nossos conteúdos internos, estaremos no caminho para a conquista da verdadeira paz. E quando conquistarmos essa paz, a vida poderá apresentar as situações mais adversas possíveis, os problemas mais complicados, o mundo poderá estar desabando à nossa volta, e mesmo assim conseguiremos permanecer em paz. Certa vez, um rei decidiu premiar aquele que melhor retratasse a paz por meio de uma pintura. E muitas pinturas chegaram ao palácio, a maioria delas retratando as mais diversas belezas da natureza. O rei escolheu 2 pinturas. A primeira era uma pintura bucólica, que retratava um lago sereno, refletindo a luz do sol, que brilhava no céu azul. Nas margens do lago havia lindas flores e mais ao fundo, entre árvores floridas, havia uma casinha com uma chaminé, onde uma família estava reunida para uma refeição frugal. O mais perfeito retrato da paz. A segunda pintura era o oposto da outra. Nela havia um penhasco íngreme e escarpado. O céu estava escuro e suas nuvens carregadas despejavam raios e uma chuva torrencial. Mais abaixo corria um rio com uma correnteza traiçoeira. E o rei escolheu como a pintura vencedora, logicamente, a segunda pintura. Ninguém entendeu nada, como você também não deve estar entendendo. Mas o rei mostrou um detalhe na pintura que fazia toda a diferença. Olhando atentamente a pintura, podia ser observada uma fenda no penhasco, e dentro dessa fenda havia um ninho de passarinho, onde uma andorinha descansava serenamente. O rei explicou que a verdadeira paz não é aquela que surge quando todas as situações da vida são favoráveis, mas sim aquela que permite manter a serenidade em nossos corações, mesmo diante das situações mais adversas. Para concluir, como disse o Marciano lá no início, se quisermos conquistar essa paz, teremos que construí-la dentro de nós mesmos. Ou seja, a paz é construída de dentro para fora e não de fora para dentro, como mostrou a pintura vencedora. E aquilo que nós construímos dentro de nós vai se refletir à nossa volta.
vai se refletir nas pessoas e nos acontecimentos que nos cercam. No século XIII, um discípulo de Francisco de Assis, chamado Shaolin, que depois viria a se chamar Frei Luís, estava indo para as cruzadas, para a guerra contra os muçulmanos, para defender o túmulo de Jesus. Ele estava indo para a guerra porque todos estavam indo, porque era uma obrigação moral defender o Santo Sepulcro. Mas ele estava num conflito muito grande. Ele tinha dúvidas se isso era realmente o certo a fazer. Então, certa noite, no acampamento, após adormecer, Shaolin se desdobrou de seu corpo físico. E ele viu na sua frente, banhado por uma luz azul belíssima, seu mentor espiritual. Profundamente emocionado, Shaolin começou a ouvir as palavras daquele espírito iluminado. Sei que estás a perguntar se deves ir para a guerra. E eu te digo que a guerra apenas atrai aquele que tem guerra dentro de si. Se queres que a guerra saia do teu caminho e tome outro rumo, liberta-te do sentimento de corrigir os outros pela violência, o que nunca conseguirás. Desliga-te mental e sentimentalmente, que a natureza tem leis apropriadas para te tirar destas linhas de combate. E o mentor completou: é por isso que não precisamos temer os acontecimentos indesejáveis de que o mundo está cheio, porque cada criatura vai viver no mundo que criou para si mesma. Se porventura o mal ainda vier à tua procura, é porque ainda existe o mal dentro de ti, e a ti compete extirpá-lo para que ele tome outro caminho. Eu te ajudo sempre, mas se não fizeres a tua parte, sofrerás as consequências até compreenderes a verdade. Shaolin, então, após ouvir as profundas reflexões de seu mentor, passou a se dedicar a construir a paz dentro de si, e as leis divinas se encarregariam de afastar toda a violência de seu caminho. Muita paz para todos.